Por favor, Verinha. A leitura número 173, pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, do livro Vida Feliz. Usa a cortesia nos teus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade. O que possas fazer, não delegues a outro. Porque alguém trabalha contigo, não te cabe o direito de sobrecarregá-lo, exigindo-lhe além das suas possibilidades. Mesmo os teus serviçais merecem a tua consideração e respeito. Cooperam contigo e são remunerados. Faze mais, torna-os teus amigos. Há pequenas e cansativas tarefas, a eles, afetas que podes executar sem te cansares nem mortificar. No trato com eles, usa as expressões por favor e muito obrigado. Desse modo, educando-os, mais espalhando afeição em torno dos seus passos. A mensagem de Joana nos chama a atenção para a necessidade de sermos educados, simpáticos, ser amigos de quem com quem trabalha para nós, geralmente. Né? Se somos chefes, patrão, algum serviçal que nós tenhamos para nos ajudar. E, nesse sentido, a educação está em primeiro lugar, procurar pedir os serviços dentro das possibilidades, não exigindo além do que eles podem fazer, e isso nos traz uma força muito grande e torna, né, uma situação bastante agradável. E nunca esquecer das duas palavras bem fortes, por favor e muito obrigado por tudo que recebemos e por tudo que fazemos. Obrigado, Verinha. A palavra de ordem é a cordialidade, né? Sermos cortês com todos, em todas as situações, sempre nos favorece. Até nos momentos de conflito, se nós usarmos de cordialidade, a gente ameniza o embate, né? Porque a pessoa que vem para o conflito espera uma reação na mesma intensidade com aquela que ela se apresenta. Se ela encontra uma recepção, né, diferente daquela que ela esperava, né, com brandura, com cordialidade, a gente já consegue arrefecer mais da metade da intenção de possível conflito que venha a surgir. Então, é muito, muito assertiva essa orientação aí de Joana. Diga, Carlão. Eu lembrei disso aqui, mas num caso familiar. Tem uma família de primos, tem muitos primos, né? Muitos irmãos. E tinha essa, não vou dizer falta de cordialidade, né? É aquele negócio de criança, né? Caía derrubou uma coisa, não foi eu que derrubei, então quem derrubou que. E isso acho que vai levando também para vida profissional, né? Que foi o caso que a Verinha falou. A gente tem que ter. Não é minha vez de fazer, é do outro, se é dever do outro, então não vou fazer, não. Deixa ele fazer. Acho que também se aplica. Sim, aplica em todas as situações, né? Sempre que nós tivermos um espírito cordial, nós teremos muito mais facilidade de diminuir o embate, né? E também a indulgência, né? Ou seja, compreender o momento difícil do outro, né? Usando essas duas ferramentas, a gente tem grandes chances de percorrer a vida, não só vivendo um pouco mais de serenidade, né? Como também promover essa serenidade em torno de nós. Então, muito obrigado, Verinha, pela leitura, os irmãos pelos comentários. E a Mauri, vamos então à nossa prece, por favor. Paizinho do céu, como é gratificante, Paizinho, e prazeroso poder desfrutar desses momentos, Paizinho, em que todos nós estamos com as nossas mentes voltadas para o vosso Filho amado, Jesus, o nosso Mestre Maior. Ó Senhor, esta reunião tem como mote nós nos aperfeiçoarmos um pouco mais, guardarmos sem perdermos de vista estes ensinamentos. Paizinho, garanta então que os nossos amigos espirituais, a nossa parentela espirituais, esses amigos que gerenciam e coordenam esta salinha de aula,
possam ajudar os nossos propósitos de melhoria. Cada um de nós sabemos, cada um merece um quinhão. Mas, Paizinho, nós queremos, não só sabedores de que estaremos merecendo esse apoio, guardar para nós e entregarmos na nossa vida, no amanhã, no agora, a cada momento, Paizinho. Garanta que não esqueçamos esses momentos, que para nós é de grande prazer, de grande alegria, Paizinho. Abençoa-nos os propósitos, então, nessa noite, e a esta casa que nos abriga, como sermos, como termos, cada um de nós, uma catedral voltada a vós e ao vosso amado Filho Jesus. Obrigado, Paizinho, por esses momentos. Fica conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Mauri. Bom, pessoal, nós vamos então retomar da pergunta 1003, iniciando o tema duração das penas futuras. Ok? Estamos todos lá? Então, Carlão, por favor. Vamos lá, boa noite, pessoal. Duração das penas futuras. 1003. É arbitrária ou sujeita a alguma lei a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura? Deus nunca obra caprichosamente e tudo no universo se rege por leis em que a sua sabedoria e a sua bondade se revelam. Ok. Então, aqui, os espíritos já declaram, né, abertamente, no caso aí, está se imputando a resposta, pelo menos, da 1004 a São Luís, né? Muito provavelmente ele tenha respondido essa aqui também, mostrando o seguinte: imagine se nós tivéssemos que arbitrar sobre situações a depender da nossa vontade, do nosso gosto, né? Dificilmente nós teríamos uma atitude padrão. Dependendo de quem, dependendo da situação, nós poderíamos nos inclinar, né, a favorecer a um, a endurecer a outro. Isso em relação a nós, seres imperfeitos, tá bom? Seria muito mais natural que nós fizéssemos o quê? Naquela sociedade, é o que a gente busca fazer, numa sociedade organizada, se reúne e se estabelece, então, esses padrões que acabam regendo o comportamento social, né? Deus faz assim como? Através das suas leis. Então não existe essa história de alguém sentado com um livro aberto. Não, agora deixa eu ver o que eu vou administrar para você. Agora deixa eu ver o que eu vou administrar para você. Não. Nós somos os detentores da medida das nossas ações corretivas. Então, a gente não vem estudando isso desde a primeira pergunta? Tudo depende da nossa condição, tudo depende das nossas escolhas, tudo depende do nosso grau de adiantamento. Se ninguém faz por nós, tudo é reflexo do que nós fazemos. Ficou claro isso, pessoal? Então não tem a quem a gente culpar, né? Ah, não, eu estou sofrendo porque fulano me determinou essa pena. Não. Eu me determinei essa correção, seja ela mais dura ou mais branda, em função do meu estado evolutivo. Se eu sou aquela carne de pescoço que não estou a fim de mudar, então tá bom. Então você tem todo o direito de não querer mudar. Mas a lei a qual você está se posicionando, ela vai te impor sempre cada vez mais que você optar pelo endurecimento, pelos erros, pelos equívocos, a correção também será cada vez mais proporcional a essa sua necessidade para retornar ao caminho natural da evolução, né? Então, é a lei já está estabelecida. Então, não tem ninguém ali estabelecendo particularmente, né, por alguém. Nós estabelecemos a nossa vida futura. Diga, Sandra. Mauro, então, sendo assim, a gente, já que somos inferiores, espíritos inferiores, nós poderíamos correr o risco de, os nossos espíritos, correr o risco de, isso é uma pergunta, né?
correr o risco de errar na mão, por exemplo, culpar mais do que deveria, ou absolver mais do que deveria absolver. Ou seja, nós teríamos condições com os nossos espíritos inferiores, ou você está dizendo que os espíritos inferiores eles têm uma ligação com os espíritos superiores e estes estariam monitorando como se fossem monitores e nos daria o peso certo das coisas. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte: muita gente diz assim, Deus está me punindo, né? Eu estou sofrendo isso porque é uma punição que Deus está me impondo. Não. O que nós vamos viver, né, seja no plano espiritual, seja nas reencarnações futuras, será o resultado, o reflexo daquilo que nós mesmos fizemos. Ok? Então, todos nós temos o nosso anjo guardião, né, o mentor espiritual, que nos acompanha, que nos busca incessantemente, de forma hercúlea, nos orientar para as boas escolhas. Mas nós somos livres para fazermos as nossas escolhas. E toda escolha tem uma consequência natural. Ok? Então, que a gente também já cansou de ouvir aí nos nossos estudos anteriormente, é que a minha vida futura, ela depende do que eu estou fazendo agora. E minha vida de agora está sofrendo, entre aspas, as consequências do que eu fiz no ontem. Então, não existe aí ninguém externamente a mim me impondo uma punição. Ela se constrói naturalmente como forma não de punição, mas de corrigenda, de reeducação da minha alma em função da minha necessidade. Olha, se nós trouxermos um exemplo para nós. Temos 2 filhos, para resumir, né? Temos 2 filhos. Um extremamente obediente, né? Atencioso, cortês. Outro espoleta, só quer fazer o que quer, quando quer, na intensidade que quer. Nós vamos adotar a mesma medida para os 2? Não, porque eles têm necessidades diferentes. Então, aquele que é compreensivo, que é dócil, ele vai caminhar num grau de liberdade maior do que aquele que é rebelde, que é endurecido, né? Que, apesar de você orientar, ele está insistindo. Então, a gente vai endurecendo cada vez mais a situação com ele. Por quê? Porque ele apresenta essa característica. Assim é conosco. Só que quem é esse cara que está regulando? Para um é mais favorável, para outro é mais endurecido. As consequências naturais das nossas escolhas. Ficou claro isso? Beleza. Tudo bem, pessoal? Podemos seguir? Vamos adiante. 1004. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcional ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele gasta em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Tá aí. Tá vendo? Então, em momento algum, ele falou: não, agora fulano vai olhar sua ficha e vai lá te dar algum. Não. Nós, em função do nosso progresso, né, vamos, né, nos libertando dessas consequências. Né? Por que o André Luiz demorou lá quase 10 anos naquela situação de angústia no plano espiritual? Por conta das consequências dele. Não tinha nenhuma relação com a espiritualidade, nem com religiosidade, né? Era uma pessoa extremamente arrogante, né? Tal, e ele ficou vivendo aquela situação o tempo até que, exaurido de tanto sofrer, ele fez uma auto-análise e diz: não é possível, alguém tem que me ajudar, né? E esse alguém que veio na cabeça dele foi Deus. Ele fez a prece, né, honesta, e a gente já estudou a questão do arrependimento. Foi quando, nessa prece, ele demonstrou esse arrependimento, que é o sinal para que a gente comece um processo de mudança
no nosso estado espiritual. Então, foi o que aconteceu com ele. O Tomás Torquemada, 420 anos. E outros, tanto o Máscara de Ferro lá, 400 anos. E assim vamos. Por quê? Porque eles estavam ainda reticentes na vingança, reticentes nos posicionamentos endurecidos. Então, Deus não tem pressa. Quem tem que ter pressa somos nós, né? Então, ele deixa lá, tá bom, deixa ele. Ele vai chegar a hora que ele vai se dobrar em relação ao que ele está fazendo, ao que ele está pensando, né? E esse dia chega para todos nós, né? Diga, Maurício, você queria falar? Abre teu áudio. Eu não tenho vergonha de falar que eu adotei um mantra que nem é da nossa religião. Mas eles disseram duas vezes para mim um mantra que diz assim: o hoje não existe, ele foi feito ontem. O amanhã também não, ele está sendo feito hoje. Isso até me ajuda, eu falo mantra, é só de brincadeira, que me ajuda até a ser compreensivo com os erros daquele que vem me admoestar. Porque, cara, Nós temos que estar muito atentos ao hoje, realmente. O hoje é muito importante, porque é a nossa estação de trabalho, é o hoje. Eu não sei se eu vou acordar amanhã e o ontem já acabou. Então, o tempo que eu tenho é o hoje. E o hoje em todos os segundos, em milésimos de segundos do dia, né? Então, sempre que nós tivermos a oportunidade de aplicarmos hoje algo que venha nos favorecer no que diz respeito ao nosso progresso, seja ele intelectual, moral, na reparação contra alguém, né, no se desculpar com alguém, façamos, porque a gente não sabe o amanhã, né? O amanhã a gente não sabe. Tudo bem? Vamos adiante. Mauro, Oi, Mauro. Eu não achei a mãozinha aqui, tá? Desculpa. sem problema. É, eu tenho, assim, não sei se é dúvida, se for uma pergunta que não vale a pena você tocar para frente, fica à vontade, não precisa nem me responder. É porque ele fala que a duração do sofrimento do culpado depende regido pela sabedoria e a sua bondade. Você disse voltando à fita aí, que nós somos responsáveis pelas nossas medidas corretivas, tá? Isso foi na primeira pergunta, né? Na 3. Aí na 4, ele já responde, né, que o estado de sofrimento e felicidade é proporcional ao grau de depuração do espírito. Eu entendo. Mas aí eu te pergunto, uma pessoa que não tem consciência daquilo que ela fez, por ter uma debilidade mental, por ter uma condição de vida inferior sofrida, por que que ela sofre uma pena tão, vamos dizer, injusta de um juiz, né? Ficando presa mais de quase 2 anos, se ela não tem culpa nenhuma no que aconteceu e ela não tinha nem consciência. Então, eu vou exemplificar claramente. É o caso daquele catador de latinha que ficou preso porque foi encontrado lá no QG no dia 9 de janeiro, quando todos foram presos. Ele é uma pessoa, foi comprovado assim que ele chegou lá na Papuda, que é demente, não era uma pessoa muito normal. Ele catava latinha, ele chegou lá, achou todo mundo em movimento, estava com fome, ficou, dormiu. No outro dia foi colocado no ônibus, foi preso e ficou até agora, há poucas semanas atrás. Eu não entendo assim, que justiça foi essa? Porque ele, para mim, ele não. Agora, nessa matéria que ele está, ele não tem como melhorar assim. Ele não entendeu o que aconteceu com ele. Tanto que ele falava, não, estava lá, fui lá. Uhum. Como que eu aplico assim nessa duração das penas futuras? Quer dizer, ele está encarnado, eu entendo que às vezes ele está resgatando alguma coisa do passado, né? Mas hoje ele não tem consciência que tinha que passar por aquilo. Mas olha só, nenhum de nós tem consciência, mesmo quem tem a mente sã, não tem consciência do que está passando hoje em relação aos vínculos do passado. Nenhum de nós tem. Agora, essas experiências que ele está vivendo hoje têm duas causas possíveis. Causas anteriores, Eu- ok? Pode ter sido algo do passado,
Ele pode ter feito isso com muitos, né? Uhum. E ter hoje a experiência do resgate e causas atuais. Nós temos que lembrar, gente, que nem tudo que nós vivemos hoje está intimamente ligado com o passado, de vidas passadas. Ela pode estar sendo hoje fruto do que eu fiz hoje, tá? Então, existem essas duas causas possíveis. No caso dele, ele pode, por misericórdia, por que que ele veio com essa dificuldade cognitiva, vamos dizer assim, né? Também pode ter duas causas possíveis. Uma, para exatamente obliterar a inteligência que foi mal utilizada no passado, Uhum. ou o seu grau de adiantamento espiritual é nesse nível. Sim. Então, como nós não sabemos a história completa, nós só sabemos o seguinte: se ele está vivendo essa experiência, com certeza é algo que ele precisa vivenciar, que ele pode tirar boas instruções dessas experiências, porque que há erro, que há excesso nessas medidas é notório, todos nós estamos vendo acontecer. E responderão por isso. Cada um responderá pelos excessos que se estão cometendo contra o próximo e contra a lei de Deus. Isso é notório. Mas nós não podemos crer que haja erro na aplicação da lei divina. Uhum. Se ela é perfeita, não há erro. Aos nossos olhos, nós podemos não entender ainda o contexto, o motivo, mas ele está, sim, seguindo esse propósito maior, né, que a divindade destina a cada um de nós. E se hoje. Então, mesmo com a dificuldade que ele veio, ele está enquadrado nisso aqui. Os seus sentimentos estão se depurando. Sim, não teve o caso lá do Mussolini, que veio completamente numa composição de retardamento, nem falar Uhum. falava. E quem foi Mussolini? Foi um cara extremamente inteligente, né? Uma pessoa que arquitetava os avanços, as estratégias, né, militares na guerra. Então, uma pessoa extremamente inteligente. O que que a misericórdia divina fez? Ó, essa inteligência não pode estar ativa, não. Então veio como? Veio num corpo limitante. Você acha que para ele aquela existência foi inútil? Claro que não. Porque ele, enquanto espírito, ele, durante todos os sonos, libertando-se do corpo, ele tinha plenitude. E ele entendia cada vez mais o motivo pelo qual ele estava encarcerado num corpo limitante, né? Então, nunca há perda. Só haverá perda se nós não atentarmos para as oportunidades que aquela experiência está nos proporcionando. Aí sim, aí nós estamos abrindo mão dessa oportunidade. Eu, com todo assim, estudo que a gente faz, eu ainda tenho essa dificuldade. Eu enxergo muito o que é hoje, né? Eu enxergo Então, aquela pessoa, né? Aquela pessoa que tem a necessidade de ajuda. A gente tem que afastar disso um pouco, né? Para poder porque a entender, necessidade da aceitar. ajuda, ele nos oferece. Ele nos oferece a oportunidade de agirmos em benefício daquele irmão com aquela Uhum. necessidade. Isso é uma coisa. Outra coisa é a experiência dele, ele diante da dificuldade. E eu Ok? entender isso, né? A Isso, gente então. entender, né? Então, então, nunca há uma vida inútil, gente. Não há uma vida inútil. Pode ser na relação dele com o mundo externo. Ele, em Uhum. relação ao mundo externo, pode ser limitante. Mas ele próprio, diante da sua experiência, da experiência que ele está vivendo, aquilo é riquíssimo. Entende? Com certeza ele sairá, e todos nós sairemos,
modificados de cada experiência. Em algum aspecto, nós não sairemos puros numa única encarnação, claro que não. Mas em alguns aspectos, com certeza sairemos melhores. Então, é assim que funciona. Olha lá o Tomás Torquemada. Tomás Torquemada, depois que reencarnou cheio de problemas, um corpo todo defeituoso, né? E ainda em bebê, ainda criança, desencarnou. Por quê? O problema que ele gerou na própria consciência era tão grande que não daria para ele, na reencarnação seguinte, ter uma reencarnação normal. Então, veja como as coisas são. E tudo isso é o quê? Misericórdia divina. Agora, concordo com você. Às vezes é muito difícil da gente fazer essa leitura, né? Tão abrangente assim. Estamos falando, tudo que eu estou falando aqui é a nível de interpretação do que é possível. Não estou dizendo que é assim ou que está sendo assim, mas é possível que seja dessa maneira em função dos vários exemplos, né, que a bibliografia espírita nos oferece. Ô, Mauro, mas outra coisa assim, tem vamos dizer, dívida, compromissos do passado. Então vem, está resgatando, e quem está causando tudo isso? Também aí vai vir outra encarnação, possivelmente, e o fim? É só quando a Terra se tornar um planeta, Não, esses espíritos não, vão sendo expurgados, vão não. O fim vai para se dar. inferiores. Então, o fim vai se dar quando eu, cansado de errar, adoto uma nova atitude diante daquele ponto, daquele aspecto. Ok? Aqueles que estão errando hoje não despertaram ainda para a necessidade dessa transformação moral. Mas chegará o dia que vão despertar. Como? Muitas das vezes, numa experiência mais difícil, mais endurecida. Não é assim que a gente faz com os nossos, né, filhos aí mais apimentados? Ah, tem um passeio na escola. Não, você não vai. Seu irmão vai, você não vai. Ah, por que que eu não vou? Porque você não merece, porque você não fez por onde, porque você é rebelde, porque você é respondão. Aí na próxima, o que que ele faz? Eu quero ir no passeio. Eu quero ir no passeio. Então, o que que ele vai dizer? Espera aí. Próxima vez eu posso. Tem uma coisa louca aqui no meu celular. Desculpa. Então, na próximo passeio, ele já sabe, "Ih, olha, minha mãe me deu lá, não deixou eu ir, não sei o quê, então agora eu tenho que mudar. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que fazer minha lição, eu tenho que fazer as coisas." Aí veio outro passeio. Ah, você fez, agora você vai. Assim que a vida faz com a gente. Então responde aqui para sua aluna rebelde. Como que eu concilio? Como que eu concilio tudo isso que eu estou aprendendo com a justiça da terra que eu acho que tem que existir para esses que estão errando? Mas Como que eu então, faço mas olha só, para está em entender? suas mãos mudar a lei? Não. Não. Então, o que é que nós temos que fazer? De novo, o capítulo do Evangelho, indulgência. Amai vossos inimigos, não está lá? Então, no momento em que você puder contribuir para que aquela lei ou aquele artigo de lei possa ser modificado para algo mais justo na sociedade, você vai lá e vai votar. Eu vou votar para a mudança dessa lei assim, assado, cozido. Se você chegar num status funcional de aplicação da lei, você pode, dentro dessa sua visão, contribuir para que essa injustiça, aos seus olhos, não seja colocada adiante. Então, é assim que uma sociedade muda. A sociedade, quem dera se nós mudássemos apenas pela nossa vontade, né? Quem dera, mas não é assim. A sociedade Eu não precisa posso. acontecer Eu- para que as leis reflitam a sociedade. Se nós o ainda, que eu posso fazer é brasileiros, sugestão, né? Eu faço é isso, eu escrevo para deputado, para senador, então, eu mando mensagem, falo, ó,
Eles lá não foram colocados para serem representantes da sociedade? Cabe a eles fazer. Ah, mas eles não fazem. Vão responder por isso. Entende? Por que que uma pessoa chega na posição, por exemplo, não vem aqui nenhum título de política, tá? Estamos analisando. Por que que uma pessoa chega no status de presidente de um país, chega no status de um juiz de um Supremo, chega no status que está nas mãos dele modificar a situação daquele povo? Você acha que é de graça? Não é de graça. Não. Então, se ele acertar, palmas para ele. Se ele errar, mas se ele errar no intuito de acertar, a balança fica ali, né? Agora, se ele errar na Sim. intenção mesmo de prejudicar, a balança vai lá embaixo. E todos nós vamos respondendo. Eu sinto a sua aflição, Angélica, porque a gente se sente muito Impotente. impotente, essa é a Eu, palavra, impotente diante das coisas que acontecem. Mas existem sempre aqueles momentos em que nós podemos manifestar ou nos posicionarmos diante da nossa visão de sociedade. Aqueles que negligenciam vão responder por isso. Aqueles que contribuem para a piora da sociedade vão responder por isso. E nós que estamos buscando fazer algo melhor para a sociedade, estamos fazendo nossa parte. O que nós não podemos é nos revoltar. Aí não, aí a gente está andando de marcha ré, né? Então, vamos usar de indulgência, vamos orar por essas pessoas, né, para que elas possam escutar a inspiração e possam mudar a sua maneira de agir. É assim que nós vamos conseguir. Tá bom? obrigada. Nada. Tá Diga, bom. Elaine. No caso desse rapaz mencionado agora, ele também não poderia ser um missionário para tocar o coração das pessoas, como um cego de nascença, por exemplo? Pode também, é uma outra possibilidade, né? O espírito que escolhe aquela experiência como uma prova, né? Olha, eu quero passar por essa situação, né? Para sentir como os meus irmãos que vivem por expiação, como eles se comportam, se eu serei, né, tão altivo quanto eu acho que poderia ser. Então, sim, pode ser uma prova, pode ser uma expiação, pode ser uma missão, pode ser uma consequência, né, das nossas escolhas que nesta encarnação estamos promovendo. Ou seja, as possibilidades são múltiplas, né? Pode sim. Tudo bem? Podemos seguir, gente? Vamos adiante. 1005. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo? Parece-lhe antes mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação é que o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Ok. Ok. Então, veja bem. Vamos fazer um exercício aqui. O que é um segundo? O que é um segundo para nós aqui? Alguns vão dizer nada. Segundo não é nada. Não faz a menor diferença um segundo. Faz. Dependendo da situação, faz. Né? Então, bota a sua mão numa coisa quente, muito quente, vai sentir a diferença. Estende a tua mão, mantém ela palma assim, ó, só sem nada, sem peso, só estica a mão. Então a gente vai vendo que o tempo ele é um grande medidor da nossa resistência em função da experiência que estamos vivendo. Ok? Então, se ela é dolorosa, o menor tempo pode ser muito grande. Imagine vocês que são mães, né, que têm a bênção da maternidade, aqueles ciclos, né, da contração. A gente, que é pai, está do lado de fora, mas foi tão rapidinho. Mas para quem está sentindo a dor, aquilo é uma coisa que você quer parar de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, como é que isso aqui não para? Então, o tempo ele é muito relativo. O tempo é extremamente relativo. E ele será cada vez mais presente a depender das experiências que estamos vivendo. Então, quando ele responde aqui que para os espíritos superiores
você não tem mais a medida de tempo, é por quê? Porque já vive em plenitude. Então, está em plenitude constantemente. Agora, nós que somos atrasados, né? E aí sim, aí o tempo faz toda a diferença. Porque, por vários motivos. Se eu sofro, o tempo é uma coisa absurda, né? Se eu estou vivendo um certo prazer, entre aspas, né? Eu quero que aquilo se dilate o máximo possível, né? Mas nós não vivemos essa regularidade. Então, o tempo ele é marcado em função disso. Quando estivermos em plenitude, como ele responde aqui, o tempo não tem mais marcas, né? Ele será uma constante. Diga, Carlão. Não, tu acabou de responder. Então eles não precisam mais do tempo. Seria isso? Não, porque o tempo não vai ser mais necessário ser contado, né? Por que eu conto o tempo, gente? Fala aí. Por que a gente conta o tempo? Por que eu conto o dia em 24 horas? É uma convenção. Tudo que a gente vive é convenção, não é? Para sincronizar uns com os outros as atividades, né? Isso, isso. Dentro desse momento que vivemos. Não é assim? À medida que nós formos evoluindo, a nossa relação com o tempo vai mudando, não é? Então é isso. Então, a minha necessidade, ela está sempre atrelada ao meu adiantamento espiritual. Então, é assim, e é como eles estão respondendo aqui, ó. Então, Kardec pergunta em relação ao tempo, né? Ele diz, ó, parece-lhe antes mais longo, ou seja, na espiritualidade parece mais longo, não é isso? Entendeu? O espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou mais longo do que quando estava vivo. Então, ele está falando quanto desencarnado, do espírito sofredor desencarnado, né? Aí ele diz, parece-lhe antes mais longo, porque os sofrimentos no plano espiritual, eles são extremamente sentidos. Vamos imaginar a gente aqui. Eu estou sofrendo porque fui mandado embora, fui demitido do meu trabalho, né? Estou extremamente chateado, então eu estou lá vivendo aquele dia terrível. Aí vou dormir. Vou dormir, né? Aquele período, pelo menos que eu estou dormindo, aquela perturbação não está ali presente na minha cabeça. Quando eu acordar, aquilo pode voltar e eu vou continuar me chateado com aquilo. No plano espiritual tem sono? Não tem, acabou de nos falar aqui. Não tem esse espaço para que a gente possa encobrir as nossas dificuldades. Ela é uma constante, porque a nossa consciência constantemente nos falando dos nossos erros. Isso ganha em proporção. Tudo bem? Então, no plano espiritual, sim, isso se agrava, porque nós não temos o atenuante do corpo, nós não temos os atenuantes que a vida física nos proporciona. Como, por exemplo, vou tomar um remedinho, vou dormir, não quero pensar nisso agora. Na espiritualidade não tem remedinho. Beleza? Então, será a intensidade daquilo que eu fiz me impactar moralmente. Tudo bem? Tranquilo até aí? Muito bom. Aí ele continua aqui, ó. Para ele não existe sono. Então, se não existe sono como instrumento de alívio, né, daquele instante, daquele tema de perturbação, é uma constante. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação é que o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Ok? Então, enquanto nós não chegarmos nesse grau, né, de purificação, todos nós vamos caminhar para ele, nós ainda viveremos essa situação. Quem trabalha em mesa mediúnica vê isso, né? O cara vem, o espírito vem, falando daquilo que aconteceu centenas de anos atrás. Mas para ele aquilo está vivo como se fosse hoje. Ele quer ainda hoje, depois de centenas de anos, se vingar, né? Não aceita o que aconteceu, está revoltado, está impactado ainda com aquilo que fez. Então veja que a dilatação do tempo, né?
Para ele, aquilo está vivo como se fosse hoje, já viveu, sei lá, centenas de anos atrás. Tudo bem? Entendemos isso, gente? Vamos adiante. 1006. Podem durar eternamente os sofrimentos do espírito? Não há dúvida de que se ele pudesse ser eternamente mau, isto é, se jamais se arrependesse e melhorasse, sofreria eternamente. Mas Deus não criou os seres, tendo por destino permanecerem votados perpetuamente ao mal. Apenas os criou a todos simples e ignorantes, tendo todos, no entanto, que progredir em tempo mais ou menos longo, conforme decorrer da vontade de cada um. Mais ou menos tardia pode ser a vontade, do mesmo modo que a crianças mais ou menos precoces. Porém, cedo ou tarde, ela aparece por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade e de se tornar feliz. Eminentemente sábia e magnânima é, pois a lei que rege a duração das penas, porquanto subordina essa duração aos esforços do espírito. Jamais o priva do seu livre-arbítrio. Se deste faz ele mau uso, sofre as consequências. São Luís. Tá vendo? Claro como a neve. Então, não tem ninguém que está determinando saidinha, não tem, né, redução de pena, nada disso. Quem vai reduzir sua pena? Você mesmo. Melhore-se, transforme-se naquilo que é motivo do seu sofrimento, você vai deixar de sofrer. Simples assim. Né? De novo, o caso lá do irmão Walter, contei para vocês. Irmão Walter veio nessa encarnação com propósito não, com uma expiação, né? Um resgate de perder a perna. Por todo o bem que ele fez, não perdeu a perna. Ele tinha dores lá, crises na perna, mas não perdeu a perna. Então, ele não resgatou, né? Não teve lá o atenuante, mas ninguém fez, senão ele mesmo, motivos para que ele fosse atenuado naquela experiência que ele poderia vivenciar. Então, está aí, exatamente como nos responde aqui os Espíritos. Está em nossas mãos a nossa ventura ou nosso sofrimento futuro. Todos nós seremos espíritos puros. Todos nós. Não terá exceção. Agora, a velocidade para alcançar esse estágio depende de cada um. Isso é a coisa mais justa que existe no universo. Faça por onde você vai alcançar até onde você conseguiu. Pronto. Não tem aquele que indica, não tem entrada pela janela, não tem. Ok? Se nós buscarmos atalhos, isso só nos distancia ainda mais. Porque nós vamos ter que voltar para viver as experiências que estavam predestinadas ali. Então, gente, não tem jeito. O caminho é sermos homens de bem, homens e mulheres de bem. Quer acelerar? Busque ser um homem e uma mulher de bem. Ponto. Esse é o caminho mais rápido. Esse é o acelerador. Qualquer coisa diferente disso é pisar no freio. Beleza? Então nós vamos demorar mais ou vamos andar mais rápido. Olha o exemplo lá do Máscara de Ferro, de novo, né? 400 anos perseguindo lá o Divaldo. 400 anos. Entre várias encarnações. Eles lá se perseguindo. Depois de 400 anos, o que houve? Ele, em função de toda uma arquitetura divina, fez com que a mãe desse espírito, que tinha sido mãe dele, chegou às mãos da sua vítima, daquele que ele queria destruir. E a atitude dele no acolhimento fez com que ele mudasse. 400 anos depois. O Chico, 2000 anos depois, veio resgatar o que ele fez lá com Emmanuel. Então, não existe nada que fique fora do nosso compromisso, nossa responsabilidade de resgate. Nada. No momento certo, nas nossas melhores condições para aquele resgate, aquilo vai vir.
não tenhamos dúvida. Tá bom? Posso perguntar, Mauro? Pode, Pedrão. Boa noite. Aí, o Divaldo, vamos dizer assim, acolheu a menina, né? Que era mãe do Máscara de Ferro. Mas o Divaldo não sabia que ela era a mãe do Máscara de Ferro. E também não sabia vamos dizer assim, da providência divina em fazer esse acolhimento, né? O Porque Divaldo senão. sabia. Sabia? Sabia? Naquele Joana momento falou ali pra que ele. ele acolheu a menina? Naquele momento que ele acolheu a menina? Então, como é que aconteceu? Fecha seu áudio aí, Pedrão. Tá dando eco. Ah, Como é que aconteceu? Foi deixada mais uma criança lá na Mansão do Caminho. Uma dentre tantas. E aí, o amigo dele lá correu atrás da mãe, né? Porque não temos como botar mais essa criança, não tem espaço, não tem nada. Aí o Divaldo, não, nós vamos acolher mais essa criança. Aí a Joana falou para ele: esta não é uma criança comum. Esta é a mãe desse que te persegue. Beleza? Aí ele entendeu o recado. Tanto que ele não falou de cara quem era. Aí o Máscara de Ferro se apresenta. Aí começou a falar que essa criança horrível, não sei o quê, papapá, você vai amar essa coisa feia? Aí ele, sim, vou aprender a amá-la e também a você. Aí trava-se ali um diálogo, o Máscara de Ferro já sabia que era o espírito da mãe, né, mas estava ali testando o Divaldo. O Divaldo, então, se mostrou firme na proposta do acolhimento, e ele, então, disse, quando ele foi falar que era a mãe, o Divaldo falou, eu sei que é sua mãe, né? E vou amá-la, não sei o quê, quebrou ele aquela história da mensagem da Joana, né? A mensagem da Joana de hoje, né? Ele foi gentil, foi cortês, né? Mostrou benevolência, quebrou o Máscara de Ferro no argumento. E ele falou, bom, daqui para frente eu não vou mais te perseguir, mas te amar já não consigo, mas vai deixar de ser um perseguidor. Olha aí a mudança. Olha aí o tempo que a Angélica falou, isso não vai acabar nunca? Acabou. Quando se mostrou uma oportunidade de calar fundo dentro daquele espírito, ele então desiste da vingança. Com certeza, para esse Máscara de Ferro, uma nova reencarnação virá e ele, com uma nova proposta, pelo menos em relação ao Divaldo, com certeza uma nova proposta, né, na relação entre os dois. Está quitando um item lá, está sendo quitado. Entende? Então é assim, gente, é assim que funciona. Respondi aí, Pedrão? Não. sim, respondeu. É que no filme eu não observei direito essa questão. Assiste de novo. É. Podemos seguir, gente? 1007. Haverá espíritos que nunca se arrependem? Há espíritos de arrependimento muito tardio. Pretender-se, porém, que nunca se melhorarão, seria negar a lei do progresso, como alguém que dissesse a criança não pode tornar-se adulto. Exatamente. Olha, se todos nós temos como destino, ok, sermos espíritos puros, em algum momento nós vamos ter que nos arrepender. E várias vezes. Porque se nós erramos em várias situações diferentes, nós teremos, necessariamente, de nos arrependermos também várias vezes. Então, o progresso, né, ele se dá paulatinamente. Em algumas situações, a gente vai resistir. Não quero mudar nisso, não, mas você precisa ser diferente. Não, mas eu não quero. Então, naquele aspecto, eu vou bater pé ali. Em outros, tudo bem, em outros a gente vai caminhar. Mas vai chegar um momento que agora você está disposto a mudar lá? Ah, agora eu estou. Então tá bom, então vamos resgatar aquilo lá atrás, que você deixou pendurado aqui, agora vamos resgatar. Para alcançarmos a condição de pureza. Senão, vamos ficar marcando passo ali
Tudo bem? Vamos adiante. 1008. Depende sempre da vontade do espírito a duração das penas? Algumas não haverá que lhe sejam impostas por tempo determinado? Sim, ao espírito podem ser impostas penas por tempo determinado, por determinado tempo. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e infrutífero jamais fica o desejo que o espírito manifeste de se melhorar. Ok. Então, vamos lá. Vamos botar aqui um tempo. Vamos imaginar um tempo. Olha aqui o caso da nossa irmã Aparecida, né? Ela tinha um tempo, né? Ela tinha um tempo para agir em função do benefício daqueles irmãos acometidos do fogo selvagem. Então, ela teve 3 encarnações, já contamos aqui, né? Ó, então você vai com todos os meios para você poder fazer. Mas lhe faltava vontade. Então, isso foi um impeditivo para que ela não conseguisse. Mas a cada reencarnação que ela voltava, ela se arrependia. Ela se botar entre aspas aqui, se culpava de não ter conseguido. E pedia novamente, me dá outra nova chance. E vai. Não, não, e vai. E cada ida e volta dessa, vocês acham que ela não mudava seu estado íntimo? Mudava. E quando ela estava completamente revestida da vontade, então agora vamos lá. Então agora vem o resgate. Olha, agora você vai sem meios. Sem facilidade, na verdade. Meios existiam sempre, mas sem facilidade. E aí ela não foi à toa que ela veio pobre, não foi à toa que ela conseguiu um curso de auxiliar de enfermagem, não foi à toa que ela foi direcionada à enfermaria do fogo selvagem, mas dentro dela já existia aquela vontade de agir. Aí vem a prova, que é a extinção, né, daquela enfermaria, e ela então abraçou a causa. Bom, aí, vencida a prova, você venceu? Venceu. Ela demonstrou que está com vontade, ela está efetivamente fazendo todo o sacrifício para o cuidado com esses irmãos. Então, agora vamos dar os meios. E os meios aconteceram. O Chico ajudou, o Juscelino ajudou, né? E ela fez o Hospital do Fogo Selvagem, concluiu com louvor, que não só ela acolheu aqueles acometidos do fogo selvagem, como outros irmãos com outras dificuldades, e saiu com louvor. Então, prazo, para mim, a minha leitura que eu faço como um exemplo possível seria esse, né? Diga, Angélica. Você fala na Dona Aparecida, aquele que reencarnou, que é o Mussolini, nós conhecemos ele lá. Eu Ele também. morava lá, né? Mas ele era muito, ele só respeitava, ele só tinha medo da Dona Aparecida, né? Porque ele não falava, né? Ele ficava assim, a vez que nós fomos lá, ele estava muito nervoso e ela foi servir um café para nós e ela não gostava que ninguém chegasse lá quando ela estava conversando. E ele chegou, ela zangou com ele assim, mas numa braveza ele saiu, mas ele saía arrastando na parede, né? Que ele não dava Uhum. as costas também. É, E uma figura muito estranha, né? é, Aí ela nos contou que era o Mussolini, que ela contava para todo mundo que a chegava lá, mulher. né? É. Mas então, quando ela desencarnou, isso é muito interessante. Olha como é que o espírito não está ausente. Quando ela desencarnou, foi a única vez que ele andou de frente e agradeceu a ela. Então ele estava ausente esse tempo todo? Não. Não. Ele reconheceu o esforço que ela teve com ele, o acolhimento, né? As broncas eram necessárias, era um espírito rebelde, gente. Uhum. Não é? Era um espírito rebelde, então as broncas eram necessárias. Jesus não chamou a atenção de Pedro? E aí? Só por isso não ama? Ama. A gente não ama e nossos filhos não chama atenção? Chama. Então, desamor é deixar a pessoa se ferrar.
Isso é desamor. Se nós amamos, nós queremos o bem. Então, não vamos deixar a pessoa fazer algo que vá se prejudicar. Então, esse é um grande exemplo, um dos grandes exemplos da demonstração que o espírito, por maior que seja a dificuldade que ele esteja vivendo, ele não está ausente daquilo que o circunda, né? Então, a gente vê aí como as coisas acontecem. Diga, Carlos. Falar um pouquinho sobre o tempo aí dessa questão. Falar do tempo, né? Você deu o exemplo do perseguidor do Divaldo. Uhum. Aí ele, não, beleza, não vão mais perseguir. Aí vamos supor que na próxima encarnação eles sejam colegas de trabalho, já é uma aproximação. E aí vai, até chegar ao ponto de ter amor entre os dois. Amor verdadeiro entre os dois, ele de amar ao próximo. Mas isso aí são reencarnações com várias encarnações para chegar a esse ponto. Agora, ainda falando sobre o tempo. Por exemplo, o Valdemir colocou lá a história da senhora Diana, né? Ela teve as encarnações do ciúme. Vamos supor que naquela que ela teve que ter 4 crianças defeituosas, né, com dificuldades, ela foi resiliente, criou os 4, né, e o cego ficou com ela até o final e cumpriu a expiação dela. Teria que passar 70 anos nessa condição, criando daquela, é o que diz ali, né? Uhum. Se, por exemplo, com 50 anos, ela já teria resolvido esse embate, né? Tudo isso teria sido. Ela poderia desencarnar e aquele tempo que foi pré-determinado ser diminuto? Poderia, é uma possibilidade. Poderia, mas também poderia, os outros 20 anos que lhe sobravam, de acréscimo para que ela pudesse utilizar em benefício próprio, no sentido de alcançar um benefício ainda maior. Poderia. Não diz lá, nós já passamos por esse estudo, né? Lá no Evangelho, que ele vai falar assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Não tem esse capítulo lá no Evangelho? Então, mostrando que quem precisa mais estar aqui reencarnado? Quem acerta ou quem erra? Quem erra. Quem erra precisa ficar mais tempo. Porque aquele que já acertou pode voltar logo, né, para que volte novamente para uma nova experiência, para uma nova tarefa, né, porque aquilo que ele precisava vivenciar, ele já vivenciou, já ticou tudo que tinha que ticar, e a misericórdia divina pode decidir, não. Então, já terminou a parte dele? Então, chama de volta, se prepara para retornar numa nova experiência. Agora, estou dizendo assim, poder pode, não é regra. Tá? Como existe também o contrário. Né? Já fez tudo o que tinha que fazer, mas a presença dele é necessária. Bota mais tempo. Não foi o caso do Chico? Estica aí, porque mesmo, né, velhinho, mesmo lá com dificuldade, a presença dele ainda é muito importante. Então estica aí. E aí vai esticando. Então veja como eu falo quando não tem receita de bolo, é isso. Né? A depender da necessidade, a misericórdia divina vai agir no sentido de nós estarmos mais presentes ou de não ser mais necessário estarmos aqui, retorna para o plano espiritual. Diga, Neide. Paulo, é mais ou menos como você explicou também do irmão Walter, né? Que ele era para perder a perna e por merecimento não perdeu. Tá tudo na mesma linha, né? Então, é o que eu estou te falando. Não é algo pré-determinado. A experiência ela é planejada. Como todo planejamento, ao longo do seu desenvolvimento, da sua execução, ela pode sofrer alterações. Né? Então, se pode sofrer alterações, pode ser para bem ou para mal. Né? Então, se nós fizermos tudo bem, pode sofrer uma alteração em nosso benefício. Se fizermos tudo errado, podemos ainda endurecer mais aquilo que estava planejado. É assim que funciona.
parar aqui na pergunta 1009, não é isso? 1009. Pessoal, eu vou pedir para a Marcela depois colocar aqui no grupo de estudo uma pesquisa para que nós possamos escolher qual vai ser o próximo livro. Tá bom? Então, vão ter lá as opções e cada um vai entrar e vai dizer qual é a sua opção do livro. Tá? Aí depois, no final, a gente vai ver. Aquele que tiver maior número, maior votação, vai ser o livro que nós vamos estudar. Tá bom? Muito bem. Então, vamos fazer a nossa prece, agradecermos mais esse encontro, né? Deixa eu ver aqui quem vai fazer. Evandro, faz a nossa prece, por favor. Ok. Por favor. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo um pouco mais do Livro dos Espíritos, que nos ajudará nesse entendimento, na compreensão das nossas vidas também, do que a gente precisa realmente executar, realizar nessa experiência que estamos vivendo na carne. Obrigado, Senhor Jesus, pelos irmãos espirituais que nos orientaram, nos acompanham sempre. Obrigado, Senhor Jesus, por toda essa oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo um com os outros, nessa experiência maravilhosa. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado pela misericórdia que tem com todos nós. Abençoai-nos, acompanhai-nos em mais essa semana. Obrigado por esse dia. Iluminai-nos, Senhor Jesus. Obrigado. Amém. Assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, gente. Vamos vibrar, né, pela sogra do nosso irmão Ronald, né? Está internada, né, com probleminhas de saúde. Então, vamos vibrar por ela para que ela possa receber de todos nós o nosso abraço e que seja feita a vontade do Pai sempre, né? Então, um beijo, gente. Vou fechar, então.